Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando Na Trilha da História. Hoje nós vamos apresentar o segundo episódio da trajetória do jazz. Antes da nossa entrevista e das músicas de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história? A história de hoje em 1 minuto. O jazz surgido em Nova Orleans começou a se expandir rumo ao norte dos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX. O primeiro disco do estilo musical foi gravado em Nova York em 1917. A Grande Depressão da década de 30 abalou muito a indústria de discos, mas o jazz sobreviveu à queda das vendas. Foi nessa época, por exemplo, que o gênero conquistou a Europa, apesar de ser oficialmente proibido na Alemanha. Com o passar do tempo, o jazz tradicional de Nova Orleans dava origem a subgêneros. A onda do swing, iniciada em 1935, com as big bands, teve como um dos principais precursores Louis Armstrong. My heart gives a chill, I feel such a thrill, my feet won't keep still when they swing that music, rhythm like that. Já na década de 40, um outro tipo de jazz tomou corpo em Nova York. Era o bebop. Uma música mais complexa, intelectual e com muita improvisação. E quem volta a conversar comigo sobre a trajetória do jazz é o maestro Alexandre Neco, formado em música pela Indiana University, com mestrado em regência pela Missouri University e idealizador do Espaço Cultural Alexandre Neco, ECAI, que promove diversos cursos, diversos eventos sobre arte e cultura. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado meu convite para voltar na Trilha da História nesta semana. Eu que agradeço, Isabela. Obrigado. Lembrando que semana passada você falou com a gente sobre as origens do jazz e agora a gente continua falando sobre outros aspectos do jazz essa semana. Uhum. E é bom lembrar também que você está dando curso, né, sobre a história do jazz, que já começou. Isso. E agora segue durante 3 semanas agora no mês de setembro e na primeira semana de outubro, né? Toda segunda-feira? Toda segunda-feira lá no ECAI, na 116 Norte. E é exatamente isso. São 4 aulas, mas elas são independentes. Quer dizer, elas seguem uma sequência, mas se você vier a uma aula, você não vai ficar no ar. A gente... Quer dizer, cada assunto é fechado. Então, a primeira aula sobre o jazz de Nova Orleans, a segunda aula sobre as big bands, a terceira aula sobre o jazz vocal e, por último, o bebop. Legal. Vamos relembrar para o ouvinte que não acompanhou o programa da semana passada ou que acompanhou, mas quer dar uma recapitulada no assunto. Quais são as origens do jazz? Quais são os principais ritmos de uma forma mais resumida? O jazz nasce principalmente de uma espécie de simbiose que acontece entre o ragtime, né, Scott Joplin e Companhia Limitada no Missouri, e o blues rural. Então essa música desce através do Rio para Nova Orleans e encontra ali uma sociedade em ebulição, uma cidade portuária culturalmente riquíssima. É a partir daí que o jazz começa a funcionar. E a gente falou também sobre as big bands, as jazz bands. O jazz subiu e depois se profissionalizou, né? A indústria fonográfica também. Exatamente. Se apropriou. É curiosa essa história do Rio Mississippi e do Rio Missouri também. Primeiro o jazz desce para chegar em Nova Orleans e depois ele sobe de volta, chegando até Chicago, passando por St. Louis e Kansas City, que são assim algumas das grandes cidades jazzísticas do meio oeste americano, né? Legal. Vamos ouvir uma primeira música do programa de hoje? Vamos lá. A gente vai ouvir Nat King Cole cantando When I Fall in Love. Vamos conferir. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world
like this is. Love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love with you. And the moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love with you. Nós ouvimos When I Fall in Love, de Nat King Cole. Este é Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o maestro Alexandre Neco sobre a trajetória do jazz. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Trajetória do Jazz. Alexandre, a gente ouviu essa música agora. No programa anterior, a gente viu que o jazz era muito dançante, era muito animado. Essa música, ela já é uma música mais introspectiva, é uma música mais romântica, uma música que para mais, digamos, ser mais apreciada do que para dançar. Como é que o jazz foi de lá para cá? Como é que houve essa transição? O jazz é um gênero, se a gente chamar o jazz de um gênero, assim, ele é um gênero muito rico. Como o samba, como o chorinho, você não pode definir o jazz por um estilo só. Então, o jazz vocal, que é uma espécie de evolução a partir do primeiro tipo de jazz lá de Nova Orleans, ele realmente é muito mais introspectivo e ele permite a presença de divas e divos, né, do jazz. Inclusive, curioso que a gente tenha começado com o Nat King Cole, que é uma espécie de negação de tudo que eu falo sobre o jazz vocal. São muito mais as cantoras negras que fazem sucesso e os cantores brancos. O Nat King Cole é uma exceção e isso, evidentemente, deu problema para ele. É interessante você pesquisar um pouquinho sobre isso, porque todo jazz vocal, quando você usa a diva, Ella Fitzgerald, Dinah Washington, são letras muito sonhadoras, são letras românticas e tal. E ok para o público fantasiar com uma voz feminina de uma cantora negra, mas não com uma voz masculina de um cantor negro. Isso é meio complicado. Agora, quando você fala do jazz vocal e da música mais introspectiva, a audiência também muda, né? Porque a audiência anterior é uma audiência que dança e tal, talvez uma juventude. E essa nova audiência desse jazz vocal, que audiência que é essa? Isso tem muito a ver com a função, né? A primeiro tipo de jazz que você falou, inclusive as big bands, é música para dançar. Então, assim, para grandes espaços. O jazz vocal, você está falando de espaços bem menores. Às vezes você pode fazer a música... mais intimista. Exatamente. Você pode fazer música num espaço bem pequenininho. A gente tem até na cabeça aquela imagem de umas mesinhas redondinhas com os abajurzinhos em cima, né? Música de hall de hotel e alguns bares e tal. Espaços especificamente para isso, onde você faz música talvez só com um piano, ou o famoso jazz trio, né, que é um piano, bateria e contrabaixo. Então é muito mais prático, né, para você fazer música assim.
Legal. Alexandre, no próximo bloco eu queria falar um pouco sobre o jazz e a questão racial nos Estados Unidos, mas para introduzir esse tema, eu queria que a gente ouvisse uma crônica que eu produzisse para a Rádio Nacional sobre a música Strange Fruit. Vamos ouvir? Vamos lá. A história de Strange Fruit. Estamos em 1939. O local, uma casa noturna chamada Café Society, em Nova York. O lugar errado para as pessoas certas, como costumava ser lembrado. 200 pessoas da High Society de Manhattan se apinhavam no local, incluindo pessoas negras com dinheiro e poder. Naquela época, já se ouvia um burburinho sobre uma moça negra de 21 anos que cantava no Harlem. E ela estava lá. As luzes da nightclub começaram a perder intensidade e no palco, um único holofote mira a jovem cantora. Os clientes já não conseguiam pedir drinks, já que os garçons pararam de circular pelo salão. Todos os olhos e ouvidos voltam-se então para a jovem. Seu nome, Billie Holiday. Southern trees bear strange fruit. A letra não era feliz ou dançante. Começava dizendo que as árvores do sul produzem uma fruta estranha, a strange fruit. Sangue nas folhas e sangue nas raízes, corpos negros balançando na brisa do sul. In the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. A música composta por Abel Meeropol falava sobre uma antiga prática de violência comum no sul dos Estados Unidos, o linchamento. Pessoas negras eram brutalmente espancadas por grupos de pessoas brancas. Seus corpos mortos ou quase sem vida eram pendurados pelo pescoço em galhos de árvores. A cena era assustadora e arrebatadora. Corpos ensanguentados de homens, mulheres e crianças presos aos galhos. Essas eram as estranhas frutas das árvores do sul dos Estados Unidos. Strange Fruit foi inspirada em um linchamento ocorrido em 1930. 2 homens negros da cidade de Marion, em Indiana, Thomas Shipp e Abram Smith, foram acusados de roubar um homem branco e estuprar a companheira dele. Os rapazes foram presos, mas não ficaram na cadeia por muito tempo. Centenas de homens e mulheres brancas invadiram a prisão, espancaram os suspeitos e os penduraram em uma árvore. A fotografia dessa cena rodou o mundo. Strange Fruit não foi a primeira canção de protesto, mas foi uma das pioneiras do estilo a ganhar destaque na mídia. Recebeu o título de Canção do Século pela revista Times e mostrou que a música tem o poder de denunciar injustiças e de se transformar em uma importante ferramenta política. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet
and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree. Esta foi uma produção de Isabela Azevedo. O texto foi baseado no livro 33 Revoluções por Minuto, a história de canções de protesto, de Billie Holiday a Green Day, de autoria de Dorian Lynskey. And bitter Alexandre, a gente ouviu essa crônica que explica a música Strange Fruit e ouvimos a música também, né, que está incluída na crônica, né? O jazz também fez músicas com cunho racial, com luta pelos direitos civis, né? A música negra, de forma geral, outros gêneros também fizeram nesse sentido. Mas como que o racismo e a violência também refletiu nos músicos de jazz? É uma pergunta muito interessante, porque no Brasil a gente tem racismo, a gente sabe disso, mas o racismo nos Estados Unidos foi um racismo institucionalizado. Então, o músico negro, ele tinha que entrar pela entrada de serviço do hotel ou do bar onde ele fosse tocar. Ele tocava ali naquele espaço para uma plateia branca e tinha que se retirar novamente pela saída de serviço. Foi a Segunda Guerra Mundial que mudou isso. O que aconteceu? A gente tinha músicos, você tinha negros na linha de frente nos Estados Unidos lutando pela democracia contra Hitler, e quando eles voltaram para os Estados Unidos, eles tinham que se adaptar, se readaptar nessa realidade onde evidentemente não ia funcionar. Então era o negro que foi lutar pela democracia na Europa e volta para sentar atrás do ônibus. Isso não funciona. E o papel do músico também, né? Se a gente pensar que ele é o entretenimento das pessoas brancas, né? Porque ele chegava pela porta dos fundos, como você falou, a gente vê nos filmes, tem um filme recente também que falou sobre isso, do músico entrando, e aí ele tem um banheiro próprio, Exato. tem a cozinha onde ele vai comer próprio. Green Book, né? É o Green Book, Exatamente, nossa, muito obrigada. Então, justamente com um pianista, né? Um cara super intelectualizado, ou com um gosto muito apurado, né? E mesmo assim, um cara que é tratado de uma forma, enfim. E o que a música fez, e a cultura de maneira geral faz isso, a cultura quebra limites, né? Ela quebra barreiras. Interessante que você falou que essa segregação é institucionalizada, porque realmente existiam leis segregacionistas, né? Exatamente. Negros e brancos tinham lugares diferentes em transporte público, em restaurantes, em banheiros. Exatamente. E a música, ela vem quebrar com isso. Porque a história, você tem duas vertentes diferentes, né? Você tem a Mahalia Jackson com o gospel, que inclusive foi o que mais vendeu, né? Na época, assim, foi quando os negros começaram a consumir, eles começaram através do gospel de gente como Mahalia Jackson, associada a Martin Luther King, etc. E do outro lado, associada a Malcolm X e tal, você tem o soul, que é o R.E.S.P.E.C.T. Que é mais bélico, né? Exatamente. Que luta mais ativamente, exatamente. Vamos enfrentar isso de frente, né? Legal. Vamos ouvir outra música? Por favor. Uma cantora e pianista que participou ativamente da luta pelos direitos civis dos Estados Unidos foi Nina Simone. Vamos ouvir agora a música I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. Eu queria ter sabido como eu me sentiria ao ser livre, alguma coisa assim em português. Composição de Billy Taylor na interpretação de Nina Simone. Vamos ouvir. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say 'em loud, say 'em clear.
for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do, though I'm way overdue. I'd be starting anew. Well, I wish I could be like a bird in the sky. How sweet it would be if by my heart I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, 'cause I know, yeah. Not sing, 'cause I know, yeah. Then I'd sing, 'cause I know how it feels. I know how it feels to be free. Yeah, yeah, I know how it feels. Yes, I know how it feels. How it feels. Nós ouvimos I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free, com Nina Simone. Este é Na Trilha da História e hoje a gente conversa com o maestro Alexandre Neco sobre a trajetória do jazz. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Trajetória do Jazz. Alexandre, a gente ouviu agora a Nina Simone, queria que a gente falasse um pouquinho sobre ela, tanto na questão musical, né, eu acho que é uma figura muito interessante, que é uma cantora pianista, né, e com uma formação muito sólida, eu imagino, e também na questão de ser uma pessoa pública, na trajetória um pouco dela também. Claro. Ela começa como pianista, né, pianista erudita, inclusive, que ela não consegue entrar nas grandes escolas de piano, porque, razões óbvias, como ela era negra, não tinha acesso a isso. Então ela resolve se reinventar e é por causa disso que ela se torna a grande musicista que ela se tornou. Na verdade, foi um grande presente. O racismo contra ela acabou sendo um grande presente para o mundo. Evidentemente, eu não estou valorizando Mas isso. é uma oportunidade, claro, dela demonstrar a arte dela, exatamente, né? E criar em cima disso, né? Exatamente. E realmente conquistar o público e a audiência e a crítica, né? E ela é brilhante. Assim, quem já assistiu um vídeo dela, ela toma o palco de assalto. É uma coisa impressionante, assim. É uma energia impressionante, muito mais associada aos homens, e mais uma vez nós estamos nesse universo masculino, nesse universo branco, e ela toma conta disso. É impressionante a capacidade, a musicalidade, a vibração de alma de Nina Simone. E você falou da questão dos homens também, ela tinha um relacionamento meio abusivo, né? Você vê que ela não foge disso, uma mulher negra que ainda tinha um relacionamento abusivo, e isso que você falou é interessante, essa presença que ela tem de palco, quando você fala que ela parece um homem, eu acho que parece assim, é uma fortaleza, né? Uma força muito grande. Exatamente. Ela é séria, né? Ao mesmo tempo, assim, ela transparece uma força muito grande. É isso que você percebe? É exatamente, e é engraçado fazer uma comparação muito esquisita, mas é o caso de Carmen Miranda. Quando ela chega em 1939 nos Estados Unidos, ela é uma mulher pequenininha, cercada de homens, e ela tem que dar conta nesse universo masculino. Então é interessante isso, essa luta das mulheres que tem que dar certo num palco onde só tem homem. O pianista é homem, o saxofonista é homem, a pessoa que abre a cortina é homem, o iluminador é homem, todo mundo é homem, o empresário é homem, e ela é a única mulher e ela não pode fraquejar, ela tem que dar certo ali. É impressionante assim, a força dessas mulheres. O ouvinte imagina, né? Se ainda é difícil para nós mulheres hoje, imagina
masculina naquela época, né? Num mercado, numa indústria que é dos homens, assim, por mais que as mulheres, elas são, assim, um divertimento e tal, são talentosas e tudo, mas o mercado, a questão do dinheiro, quem manda, né? Exatamente. Quem manda, e até hoje é assim, né? Eu sou maestro, né? E assim, eu vejo no mercado, por exemplo, a gente chama de maestrina, o português tem esse diminutivo, não devia ser maestrina, devia ser maestra, né? Por que o diminutivo? É verdade. E a Nina Simone, lembrando, como você falou, ela também gravou muitas músicas na questão dos direitos civis, falou muito sobre os direitos civis, gravou uma música, por exemplo, sobre o Martin Luther King, quando ele morreu. Ela tem esse protagonismo na história, não só na história da cultura, mas entrando para a história política, história social também, muito interessante, muito impressionante. A gente vai ouvir outra música dela, já que a gente está falando muito dela. Agora é a vez de I Want a Little Sugar in My Bowl. Vamos conferir. I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. You've been acting different, I've been told. Soothe me, I want some sugar in my bowl. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. Nós ouvimos I Want a Little Sugar in My Bowl, com Nina Simone. Você está acompanhando Na Trilha da História. Hoje nosso papo é com o maestro Alexandre Neco sobre a trajetória do jazz. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Trajetória do Jazz. Alexandre, mudando um pouco de assunto, o que é o bebop? O bebop é uma música altamente cerebral, de negros para negros. Foi quando toda essa história da indústria fonográfica criou um jazz que é maravilhoso, é lindo, mas é um jazz que, eu vou usar uma palavra, não quero ofender ninguém, mas é um jazz domesticado. Ele sai daquele... O jazz nasceu nos bordéis, né? Então ele é uma música suja, na melhor acepção da palavra suja, né? Ela é uma música rica, é uma música que tem cheiro, ela tem... Tem cor, tem cheiro, tem exatamente, tudo. Ela tem essa é viva, né? E aos poucos ela foi branquificando, ela foi vestindo luva de cetim, entrando nos hotéis, e sendo uma coisa assim muito chique. O jazz é muito chique. O bebop veio para quebrar com isso. O bebop é uma música
extremamente complexa, altamente improvisatória. Ela é dedicada a quem está tocando a música. Então é curiosa porque é quase como se os músicos ignorassem a plateia. Nós estamos aqui, nós músicos negros, estamos aqui em cima desse palco fazendo música para nós. Se a plateia gostar, ótimo. Se não gostar, ótimo também, porque nós não estamos preocupados com ela. Então tem algumas gravações muito curiosas, algumas ao vivo, em que o músico reclama, por exemplo, que a plateia está fazendo barulho com o gelo dentro do copo do uísque. É nesse nível o tipo de introspecção. Então, assim, não é música simples, é música complexa e ela não é feita para você colocar como música de fundo. E quais são os principais músicos dessa vertente do jazz? Dizzy Gillespie, especialmente, assim, é o grande expoente, né? E ele mostra exatamente essa complexidade. Legal. Eu queria falar agora sobre um músico e um disco, principalmente, que completou 60 anos esse ano e que é muito importante, dizem que é um disco mais importante da história do jazz, eu não sei, eu queria que você saber o que você acha, que é Kind of Blue, do trompetista Miles Davis. A música que a gente vai ouvir é So What, mas antes a gente podia falar um pouquinho sobre ela. Que tal? Vamos. Então, dentro desse espírito do bebop, essa música especificamente do Miles Davis, que é outro dos gênios do bebop, ela é interessante porque ela tem um riff, e o riff, R-I-F-F, o riff é uma repetição, é um padrão que se repete durante a música. E ele tem um riff que é uma coisa assim, que é como se o trompete estivesse dizendo so what, so what, que em inglês quer dizer e daí, e daí, e daí. Que é exatamente o espírito do bebop. É uma coisa tipo assim, você não gostou? So what? É por aí, entendeu? Não pode ser um pouco arrogante, talvez, esse gênero? Arrogante, com toda certeza. Ele é arrogante e de propósito. Ele quer retomar um espaço que foi subtraído charmosamente aos negros. Legal, vamos ouvir essa música. A música, inclusive, tem 9 minutos. Você vê que não é uma música comercial, não é? Isso é típico do bebop também, exatamente. E se fosse regravaria outra música completamente diferente. Vamos ouvir então So What, com o trompetista Miles Davis, acompanhado pelo pianista Bill Evans, o baterista Jim Cobb, o baixista Paul Chambers e os saxofonistas Joe Contrain e Julian Cannonball Adderley. Vamos ouvir So What.
Nós ouvimos So What com Miles Davis. Você está sintonizado no Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o maestro Alexandre Neco sobre a trajetória do jazz. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Trajetória do Jazz. Alexandre, no mesmo ano desse disco do Miles Davis que a gente ouviu agora, 1959, que ele foi lançado há 60 anos, portanto, o Eric Hobsbawm começou a escrever o livro A História Social do Jazz. Então, a história social do jazz pega esse período do início, da origens do jazz, até mais ou menos do início da década de 60, né? Nele, eu acho interessante que o Eric Hobsbawm, ele culpa um pouco o rock, dizendo que o rock roubou essa audiência do jazz, né? A juventude, né, que ouvia jazz, que ia para os salões dançar e tudo mais, e o jazz ficou um pouco mais envelhecido e talvez o bebop também tenha levado o jazz para audiências menores. Eu queria saber o que você acha desse raciocínio do Hobsbawm. O tempo, felizmente ou infelizmente, ele decide o que vai acontecer. Não tem como você segurar o tempo, não tem como você parar a evolução. O raciocínio dele é correto, felizmente ou infelizmente. O rock, evidentemente, roubou o público do jazz. Mas se você pensar, por exemplo, o Louis Armstrong detestava o bebop. O Louis Armstrong não curtia o jazz que nós, hoje, do século XXI, olhamos para trás e a gente fala, bom, foi a evolução do jazz. Louis Armstrong não achava que era evolução nenhuma. Ele gostava do jazz dele. Se você pudesse voltar no tempo e conversar, por exemplo, com Frank Sinatra, ele odiava o rock também. Então, assim, por quê? Ele sentia que o público jovem que 20 anos antes tinha comprado os discos dele, agora estava comprando discos de outros estilos. Então é natural. Muita gente não consegue, por exemplo, compreender ou gostar do funk. Não é uma questão de gostar ou não gostar. Ele está aí e ele vende muito mais do que qualquer outra coisa. Então não adianta a gente espernear. O tempo é o senhor da razão, não tem jeito. É verdade. Vamos ouvir outra música? Vamos lá. Agora é a vez de Giant Steps, música título do álbum de 1960 do saxofonista Joe Coltrane.
Esta foi Giant Steps, com o saxofonista John Coltrane. Esse era Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o maestro Alexandre Neco sobre a trajetória do jazz. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Trajetória do Jazz. Alexandre, a gente está chegando ao fim do programa de hoje e eu queria terminar o programa talvez te perguntando, talvez uma pergunta que alguns ouvintes se façam também, que é essa fronteira entre a música popular, o jazz popular, e uma música, eu não sei exatamente uma palavra, uma erudita, eu não sei exatamente, uma música mais intelectual. Qual que é essa fronteira? O que é o jazz? Assim, a gente pode descobrir que o jazz tem tudo, é um popular, é intelectual. E outra coisa, o jazz meio que está voltando, eu sinto, né? Não necessariamente só dos músicos, mas assim, das audiências procurando saber mais do jazz. O que você acha? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mais uma vez fazendo um paralelo com o choro que a gente fez no programa passado. Hoje em dia, em Brasília mesmo, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem escolas de choro estruturadas, gerações novas que nunca tinham ouvido choro antes e que estão descobrindo isso. Mesma coisa com o jazz. Você tem hoje meninos e meninas de 12, 13, 14 anos começando a descobrir esse gênero que para eles é novidade. É música que foi composta 100 anos atrás, mas que eles nunca ouviram. Então há realmente uma redescoberta e existem novos compositores se baseando em peças antigas e chegando a resultados completamente novos. É um pouco disso que você falou, dessa fronteira entre o erudito e o popular, que nós não sabemos, é o grande mistério. O que vai acontecer daqui para frente a gente não sabe realmente. Mas há um reviver desse jazz tradicional. E eu ouço às vezes algumas pessoas falando assim, mas o jazz é uma música muito, muito intelectual, muito chata, muito não sei o quê. Eu fico pensando, mas o jazz são tantos jazz, né? Com toda certeza. E mais uma vez, a gente não, quando você diz o jazz é intelectualizado, é exatamente isso, quer dizer, você não conhece então, porque o jazz é como você dizer assim, o samba, eu não gosto de samba, porque o samba é muito assim, o assado. Não, o samba são quantos sambas, né? Uhum. E você acha que tem espaço para a audiência se renovar, então, do jazz? Essa garotada que está estudando? Com toda certeza. E isso eu vejo em todos os gêneros. É uma coisa impressionante. Assim, a música clássica, por exemplo, música erudita, que até meados do século XX era uma coisa incrível e depois caiu em declínio, pode aguardar, porque isso volta renovado para uma plateia que nunca ouviu aquilo e redescobre e fala, nossa, não sabia que isso existia. Sempre foi assim. Legal, a gente está chegando realmente no finalzinho do programa. Lembrando ao ouvinte que você está com o curso de jazz toda segunda-feira, né? A partir do dia 16 de setembro, 4 encontros, né? Uhum. E fala sobre esses 4 assuntos principais, né? As origens do jazz, as big bands, o jazz vocal, o bebop, né? Exatamente. E só aparecer? É só aparecer. Quem quiser mais detalhes, ecai.com.br, ecai.com.br e clique em programação. Legal. E o Na Trilha da História sobre a trajetória do jazz chegou ao fim. Hoje eu conversei com o maestro Alexandre Neco, formado em música pela Indiana University, com mestrado em regência pela Missouri University e idealizador do espaço cultural Alexandre Neco, que promove diversos eventos sobre arte e cultura. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada, viu, pelo carinho com o programa. Prazer foi todo meu, Isabela, e parabéns. Muito legal estar aqui. Bacana, obrigada a você também. E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este episódio novamente, acesse radios.ebc.com.br/na trilha da história. E se quiser mandar uma mensagem pra gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Para terminar o programa, vamos ouvir Summertime, interpretado pelos maravilhosos, meus preferidos. O programa é meu mesmo, então eu decidi pegar o que eu mais gosto. Não é não, Alexandre? É isso mesmo. Para os meus preferidos, Louis Armstrong e Ella Fitzgerald. Até semana que vem, pessoal. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau.
fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good looking. Little baby, don't you cry. One of these mornings, you gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Standing by. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good looking. Why don't you say, oh? So hush, little baby, Oh yeah. baby, don't you cry. Oh, don't you cry. Oh, don't you cry. Oh, don't you cry. Oh, that I said. Na Trilha da História. Produção e apresentação Isabela Azevedo. O episódio de hoje contou com a locução de Pedro Pontes. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.